qualquer vila, como qualquer comunidade, ela é formada por 99% de trabalhadores, mas ela tem um lado ruim também, né? De ter a droga, de ter a violência. Morava perto da quadra? Não, cara, relativamente perto, mas eu morava dentro da Restinga Velha. A quadra já é bem na divisa entre a Restinga Velha e a Restinga Nova, né? Ou tu ia com uma gurizadinha ou até pegava um bus. Não, tu ia a pé. Dava pra... Não, mas tranquilo. só que tu passava Só que tu atravessava várias tudo, esquinas, assim, né? Várias esquinas. Então tinha época que tu sabia que na quadra tal tu não podia passar, que os caras estavam em guerra, aí tu passava pela outra. Tinha tudo isso. Tu sabia exatamente onde é que eram os pontos de passagem e tal. Uhum. Só que daí, nesse meio tempo, aí eu coloco... Aí, como a preocupação da mãe era a gente ficar até tarde na rua, né? E o ensaio terminava muito tarde. Sim. E aí, só que daí eu começo a ver uma outra situação. Que o meu primo, eu tenho um primo, que é o Chumbinho, que hoje mora em Balneário Camboriú, que ele entregava Correio do Povo. Aí ele chega assim, tem uma vaga para entregar Correio do Povo lá. Eu disse, tá, mas que hora que é? Eu disse, cara, a gente começa a entregar às 4 da manhã. Cedinho, né? Eu disse, pô, como é que eu vou convencer a mãe, né, cara? Eu saí do ensaio, meia-noite e pouca, né? 4 da manhã. Tá, mas aí se eu mudar então o colégio para de tarde, aí eu consigo entregar o correio, eu ponho dinheiro em casa e ainda por cima eu consigo ir no ensaio, sabe? Eu montei toda uma estratégia. Sim, terminou o ensaio, tu já dá um tempo, vai trabalhar no Vou correio. Vou trabalhar no correio e tal. Até na tua cabeça fecha, mas na minha cabeça fecha. tua mãe. Só que daí a mãe com a preocupação e tal, mas, cara, ela sempre confiou muito em mim, né? Ela via ali já um líder, né? Ela disse, pô, cara, pai tá doente, os outros são pequenos. Pô, esse cara aqui é o cara que tá me ajudando, é o cara correto, eu vou dar esse voto de confiança. Só um parênteses, Pajé. Desses 13 casamentos do teu pai, o último foi com a tua mãe. O último é com a minha mãe. A última família Na verdade, que ele assim, foi com a tua mãe. o último com a minha mãe e a família que ele mais teve filhos, porque, cara, a gente fez uma composição um tempo atrás, ele teve, desses 13 casamentos, com a minha mãe ele teve 3 filhos, né? Eu e mais 2, que foi o último casamento dele e o que durou mais. Uhum. Acho que foi realmente o casamento, sabe? Porque ele teve alguns namoros que aparecia criança e aí ele não ficava, pagava pensão, mas seguia a vida, sabe? Cara, a gente faria um programa só falando sobre essa árvore genealógica. Mas dos 3, assim. Tu era o que tava mais na cara do gol pra trabalhar, porque eu era o mais velho, tu era né? mais velho, eu era o mais velho, depois o mais novo, o do meio tinha uma diferença de 3 anos e tal. Só pra saber, então era contigo essa Não, era tudo comigo, e aí eu vi, pô, precisava disso, né? E aí a grana do correio era boa, aí daqui a pouco eu descobri que tu entregava o correio todos os dias de manhã cedo. Pô, de manhã cedo, porque qual é a moral do cara na época ter a assinatura do jornal? Era o cara, quando abria a porta, o jornal tá ali. Informação já assim, tu acorda. Tinha que ser muito cedo. Perfeito. Só que tu imagina, eu tinha, sei lá, 340 casas para entregar. Cara, de madrugada. Então, pô, eu fazendo a pé, até hoje, eu tenho uma palestra que eu mostro isso. Até hoje, se eu pegar um Correio do Povo, eu consigo dobrar ele do jeito que eu dobrava, ele ficava um envelopezinho, que daí tu atirava lá na varanda da casa. Porque daí não pegava sereno, nem chuva, e nem o cachorro rasgava ele. Perfeito. Então tu dobrava e jogava ele lá, até hoje eu consigo dobrar. E aí ia terminando, a tua mão ia ficando, cara, com a tinta do jornal, ele ia soltando, né? E aí, tu vê, aí são coisas de memórias, assim. Então, ali pelo Correio do Povo, eu também me informava. Porra, eu sabia tudo, porque vou entregar 340 casas sozinho de madrugada, eu tinha que ir lendo jornal, né? Não tinha mais nada pra fazer. E eu sempre botei isso, sabe? Eu digo, cara, um dia eu vou escrever nesse jornal. E eu escrevi nesse jornal. E eu tenho a primeira matéria que saiu e tal, eu tenho guardado até hoje nas minhas coisas lá de casa lá. Caldas Júnior. Então porque a primeira empresa jornalística que eu trabalho é a Caldas Júnior, antes da Record, inclusive, porque a Record chega em 2007, né? Aí depois eu saio da Record para fazer Rádio Granal, que estava começando, aí a gente tem um trabalho de manhã lá muito bom, na época que a Rádio Granal vira vice-líder de audiência, só perde pra Gaúcha. E deu um sustinho sustão na Gaúcha, A Gaúcha mudou a programação. Deu um sustão, Eu sempre digo que o Rafael Collin arrumou um programa de madrugada graças a gente. Eles botaram um programa para esticar a programação. E aí a Bandeirantes me leva e eu começo a fazer rádio e TV. Nesse meio tempo eu estou negociando também, ao longo de uns 6 anos, possibilidade para a RBS, mas nunca era um negócio legal para mim. E eu já não tinha como, sendo um chefe de família, ir lá só pelo status, né, só pelo crachá azul. Não tinha como. Até que chega o momento e eu vou. Mas aí nessa questão da escola de samba, que eu bato muito nessa tecla, isso me deu uma base, entendeu? De entender como é que as coisas funcionavam, e aquilo também era uma válvula de escape para mim de lazer. Era o lazer que a gente tinha, era o futebol.
e a escola de samba. Isso. Então a importância que teve desses diretores de bateria, disse assim, cara, tu pode, fica à tua disposição, tu vai ter que aí mostrar que tu sabe tocar ou não, e além disso tu precisa estudar. E isso foi uma chave uma virada de chave para mim, assim. E aí, depois disso, cara, aí eu já tinha, aí eu começo a entender mais como é que funcionam as coisas, e aí eu começo a compor. E aí eu tenho, cara, eu devo ter participado, sei lá, de 50 festivais espalhados pelo Brasil inteiro, mas eu tenho 15 sambas que foram para a Avenida, 15 sambas que foram vencedores. Aí aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho Acadêmicos de Gravataí, tenho Bambas da Orgia, tenho Praiana, tenho Filhos da Candinha, tenho Unidos do Capão. Aí São Paulo a gente ganhou Unidos o Peruche, que é uma das mais tradicionais, é chamada Peruche. Lá a filial do samba, né? Sim. E o ano que a gente desfilou lá, 2016, cara, a Peruche contratou o Quinho. Quinho Salgueiro. Então tu imagina o que era tu tá ali. Cara, até hoje eu me emociono porque eu vejo, tem essa arrancada assim, que aparece a gente pulando e olhando pro Quinho, e o Quinho enlouquecendo, meu. Aí começa a chover, aí ele para no setor mais popular do AMB lotado, e ele começa a fazer uma coreografia, cara. E a gente olha assim, os caras estão cantando samba que a gente fez e tal. E aí quando a gente passa pela cabine da Globo, o Chico Pinheiro mostra assim, eu tô arrepiado. A gente ganhou um estandarte de ouro com aquele samba. Que legal. No domingo ainda tinha a Leandro de Itaquera, que é uma escola tradicionalíssima, sim, que tá no grupo 2, que ficou conhecida porque a puxadora era Helena de Lima, claro, durante muitos anos. Figurou no grupo principal há muito tempo, né? E ela cantava demais. Marcinho Arte também cantou. Marcinho Arte, é uma escola muito tradicional. Isso. Lá. E a gente ganhou também no Rio de Janeiro uma escola chamada Alegria Zona Sul, que era do grupo 2. Pô, tu imagina tu passar na Sapucaí, cara, com 85 mil pessoas. O tema era Ogum, eu sou filho de Ogum, devoto de São Jorge, então, pô, era um troço, né, sensacional. E aí, cara, são coisas que eu sempre digo assim, viagem e estudo ninguém tira de ti, né? Porque é uma coisa que tá aqui dentro, não tem como só ser uma doença, senão ao contrário ninguém tira. E, ponto, passar... Aí passam esses flashes, sabe? Então tu imagina, pô, desfilar no AMB 2 vezes com o AMB lotado, os caras cantando um samba que eu ajudei a fazer. Passar na Sapucaí, sem contar aqui, né? Mas, poxa, é que Sapucaí, a gente tá falando do maior evento, talvez, televisivo do planeta, que é o Carnaval do Rio. Então, tudo isso te dá uma base, assim, pô, cara, começou lá, na escola de samba, sabe? Então, e quando a gente tem, e os projetos sociais que a gente tem hoje lá dentro, é porque o projeto social, quando tu faz para reunir crianças, ele tem vários ângulos, e todos eles são muito positivos. Perfeito. Mas tem um que a sociedade praticamente desconhece, que tu precisa ter um lanche. Porque às vezes a criança tá ali só por causa do lanche. Para estimular a permanência da criança. E às vezes tá ali só por causa do lanche. Só para isso, né? Entendeu? Às vezes vai ser a refeição garantida que aquela criança tem. Que em casa pode não ter, né? Pode não ter. Então hoje tem um projeto do Tinga, do Paulo César Tinga também, que é o Fome de Aprender. Que é teu irmão, né? A gente costuma dizer que nós somos alguns dos sobreviventes, né? Dessa época assim de restinga, de nunca se envolver com droga, de conseguir furar a bolha, de conseguir melhorar a vida das pessoas no nosso entorno, de servir como exemplo positivo e de nunca esquecer de onde a gente saiu, né? Pô, Tinga carrega Tinga no nome e eu tenho o maior orgulho de falar para todo mundo. Tem gente que fala assim, como tu nasceu em Bagé, tu te criou na Restinga? Não. A Restinga foi onde eu aprendi tudo, né? E que bom que aprendi a sair da parte que era ruim e valorizar a parte que era boa. Certo. Então isso dá uma base muito grande, sabe, para te servir de orgulho e tal, assim. E tem essa coisa hoje do projeto social de tu poder encaminhar pessoas, de tu poder, sei lá, o que é possível fazer? Pô, sei lá, o cara pode ser um artista, beleza? Vamos, cara, conversar com as pessoas. Porque às vezes tu tá trocando uma ideia com a galera. Eu lembro que teve um menino que chegou lá e ele tava completamente jogado na droga, completamente assim, sabe? Era usuário de crack, o cara tava virando uma pessoa em situação de rua, assim, sabe? Mal vestido, sem tomar banho e tal. Aí ele chegou lá e disse assim, pô, eu quero voltar a desfilar na escola e tal. Aí disse assim, pô, que bom, cara, não sei o quê, mas, cara, pô...